Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, chegando ao nosso 12º programa com muito assunto bacana, muito assunto polêmico. E falou em polêmica, falou em assunto bacana, falou nele, meu grande amigo Rafael Mendonça, que mais uma vez compartilha espaço aqui comigo. Grande abraço, Rafa, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Esporte em Foco. Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que nos acompanham, prazer muito grande estar aí na sua companhia mais uma vez e de todos que estão conosco. Hoje eu acho que a galera vai se divertir no nosso programa. Não é necessariamente um programa polêmico, acho que vai ter sim suas polêmicas, mas vai ser um programa bem divertido também para as torcidas envolvidas na temática de hoje. E a gente falava, né, Rafa, em off aqui antes do programa, que é um assunto delicioso, porque não só de craques, não só de grandes atuações se faz o futebol, mas também do folclore, né, dos jogadores que não deram certo, da brincadeira entre as torcidas. E hoje o nosso tema vai ser aqueles jogadores de Atlético e de Cruzeiro que não deram tão certo, que foram aí criticados, tinha pouca chance com a torcida durante os jogos, aquela impaciência, né, Rafa? E um detalhe, né, Gabriel? Nessa ocasião, pelo menos, a gente trouxe aqui jogadores que foram contratados com uma certa expectativa e não corresponderam. E não só não corresponderam, como alguns deles saíram até odiados pelo torcedor. Então, hoje não entra necessariamente o fato do cara ser ruim ou não, mas a expectativa criada é que não foi cumprida, né? Exatamente. E nesses casos, nesses exemplos, a gente tem aos montes. Então, a gente separou aqui 8
jogadores que já passaram pelo Atlético e 8 que passaram pelo Cruzeiro. E para não ter aquela rivalidade aqui, Rafa, mas começou com um, começou com outro, a gente vai começar pelo time do Atlético, pelo Galo, por ordem alfabética, ok? Então o Atlético a gente faz essa primeira tier list, depois a gente faz com os jogadores do Cruzeiro. Então já colocando na tela aqui essa tier list do Galo, tá? Que temos 8 nomes aí que vão competir ferrenhamente para essa primeira posição, Rafa, que vai ser o seguinte, nós vamos ter aí até que é a primeira ali. Não, até que é aquele seguinte sentido, até que alguma coisa apresentou, não foi aquela tristeza danada, o muito mal, né? O muito mal, assim, foi muito mal durante a sua passagem, mas ali no fundinho a gente via que alguma coisa ou outra ele pode ter deixado de bom. O não salvou, aí já era mesmo, né? Não teve como justificar, não teve como também defender. E o zero saudades, que aí é o máximo, né? O principal da lista aí, o que não deixa saudade de jeito nenhum. Fica até difícil da gente fazer esses tópicos, Rafa, de classificação, porque são jogadores muito parecidos no que se diz respeito à entrega que tiveram em campo. Então são os 8 aqui, na nossa opinião. E aí, Rafa, seriam aqui, como são 8 e 4 vagas aqui, a gente coloca 2 no até que, 2 no muito mal, 1 no não salvou e 1 no zero saudade. Mas minha matemática tá ruim, né, Rafa? Não, 2 para cada, né? 2 para cada, exatamente, que a gente pode deixar aqui. Viajei aqui na matemática. A audiência já tá ficando maluca aqui, mas é muita coisa na cabeça. A famosa segunda-feira, já que a gente grava dia 7/4, né, Rafa? Então vamos lá, Rafa. Tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Agora, a dúvida que eu tenho é para tentar salvar alguém dessa lista que você acabou de apresentar aí. Porque o até aqui a gente pondera. Fala, não foi bem, o cara não foi legal, mas fez uma coisinha ou outra, deu para salvar. Eu tô olhando essa lista aí do Atlético, cara, muito difícil, viu? Muito difícil. Eu adoro esse assunto, Rafa. Eu adoro essa tier list de hoje, vai ser bem divertida e com todo respeito, óbvio, aos jogadores, né, aos seres humanos, mas o futebol, é a brincadeira aqui da nossa tier list de hoje. Começando, Rafa, por Emerson Conceição. Tinha um grande amigo, tenho até hoje, o André Lopes. Ele não conseguia, atleticano, doente, não conseguia ver. Ele ficava maluco com Emerson Conceição, que veio, né, Rafa, do exterior. Ele já tinha jogado no Lille, no Benfica, no Rennes, e aí chega o Atlético com uma certa pompa do futebol internacional, faz aí pelo Galo 27 partidas e nenhum gol marcado. Ele joga pelo Atlético em 2014 e 2015 e ele acaba aqui tendo uma ficha interessante pelo Atlético em relação aos títulos, porque ele estava no elenco campeão da Copa do Brasil em 14, da Recopa em 14 e do Campeonato Mineiro em 2015. O que falar desse Emerson Conceição, Rafael Mendonça? E aí a sua descrição ela é perfeita para o pessoal entender por que ele está nessa lista. Porque, claro, ele não era um cara muito conhecido do futebol brasileiro, mas quando você pega o currículo dele e olha essas passagens por boas equipes do futebol europeu, pelo menos alguma coisa você espera do cara. E o Emerson Conceição não apresentou absolutamente nada, muito pelo contrário, mal, muito mal, com falhas, com jogos ruins. Aí quando tinha um lampejo ou outro, era motivo até de brincadeira. Eu vou colocar ele como primeiro integrante do Zero Saudade, até com a possibilidade de alguma troca, mas ele tem um agravante em relação a outros dessa lista, porque ele jogou num time bom do Atlético. O time de 2014, ele pegou ali a fase da reformulação que o Levir Coupe faz depois da saída do Cuca, aquele meio tempo de Paulo Autuori, mas ele joga num time bom e ele tem a oportunidade de ter uma sequência. Então, assim, ele foi titular muito tempo até a chegada do Douglas Santos. E o Douglas Santos assume num determinado momento e a fase do Emerson Conceição era tão ruim que num período ali de 2014, o Pedro Botelho virou titular. Então, é um ano em que o Atlético encontrou muita dificuldade na lateral esquerda.
termina 2013 com o Júnior César e Richarlison, e nenhum dos dois renova. Então o Atlético teve muita dificuldade para repor no setor até a chegada do Douglas Santos. Então por isso eu coloco o Emerson Conceição no zero saudade. Então, zero saudades para Emerson Conceição, que realmente, né, Rafa? Com todo respeito, mas existiam jogos que esse meu colega, amigo André Lopes, ele sempre falava, não é possível que é um jogador profissional, porque errava tudo, né? Eu acho que foi uma passagem muito infeliz pelo Atlético. Óbvio, o cara que passou aí por não grandes clubes da Europa, mas por clubes importantes, né, europeus aí. Chegou no Atlético e não conseguiu performar da melhor maneira. Outro aqui, Rafa, e esse também, não sei se o torcedor do Atlético sente algum tipo de saudade, é o nosso querido Ricardo Bueno. E aí, pelo contrário, né, estava no Atlético em um momento mais complicado. Ele que veio emprestado do Oeste, já tinha passado pelo Londrina e pelo Grêmio, e ele chega no Galo, faz 35 jogos e faz 6 gols entre aí os anos de 2010 e 2012. E em relação a títulos, deixa eu só dar uma olhada aqui, não conquistou nenhum título pelo Atlético. O que falar de Ricardo Bueno no Galo, Rafael Mendonça? Ele não conquista nenhum título pelo Atlético, porque ele chega depois do Atlético ter conquistado o Campeonato Mineiro em 2010 contra o Ipatinga, numa indicação do Vanderlei Luxemburgo, porque o Ricardo Bueno tinha jogado muita bola no Paulistão. Se não me engano, ele tinha sido ou artilheiro ou um dos artilheiros do Paulistão pelo Oeste. E por isso ele vem para o Atlético até numa contratação concorrida. Então é mais um caso. Foi criada uma certa expectativa e o cara não correspondeu. Ele parecia ali ter uma boa presença de área, ser um bom cabeceador, depois até teve a oportunidade do Palmeiras, rodou por várias outras equipes do futebol brasileiro, mas não conseguiu performar, quando entrou muito mal, fez ali um ou outro gol, e a passagem dele pelo Atlético se encerra em 2012, mas na verdade é o vínculo dele que se encerra em 2012, porque 2011, se eu não estiver enganado, ele é emprestado para o Atlético Goianiense, ou para o Atlético Goianiense ou para o Palmeiras. Eu sei que tem esse caminho. 2011 ele já não joga pelo Atlético a partir ali de abril ou maio, porque ali o Dorival Júnior, à época, já deu aquela zarpada nele. Então o Ricardo Bueno não deixa nenhum tipo de saudade. Eu estou até em dúvida, perto dos outros que tem aí na lista, onde eu vou encaixar Ricardo Bueno. Ricardo Bueno ainda tem 5 ou 6 gols, né, o Gabriel, que você falou? Exatamente. 5 gols aí pelo Atlético. Poucos gols, 6 gols, na verdade, poucos gols por um atacante, né, Rafa? Assim, pode ficar à vontade, Gabriel, mas eu iria para um não salvou, com talvez a possibilidade de remanejar para algum lugar, pegando esses golzinhos aí como critério de desempate. Mas, sinceramente, cara, é muita gente que foi mal no Atlético nessa lista, viu? Muita gente mal. E é aquilo, né, Rafa? São jogadores que a gente vai tentando extrair algum tipo de suco. Mas foi, cara, ó. Foi decisivo em tal jogo, em determinado momento, mas a gente não consegue lembrar. Isso que pega, né? E aí o nosso próximo da lista, Rafa, é o zagueiro. Ele não veio como contratação, porque esse veio da base, que é o zagueiro Welton Felipe. Ele sobe para o time profissional em 2006 e fica no Atlético até 2012, faz aí 32 jogos, não faz nenhum gol. Aí depois ele vai, né, aí para passeando em outras equipes como o Vitória, Ituiutaba, Atlético Goianiense, vai para a China, vem para o Avaí, Boa Esporte e depois para o Mirassol, se eu não me engano aqui, ele tá até hoje no Mirassol, ou não verifiquei aqui se ele já aposentou, Rafa, mas o Welton Felipe no Atlético também acredito que não deixou tanta saudade assim para o torcedor alvinegro. Eu tô tentando ver aqui nos outros da lista, porque não dá para colocar o Welton Felipe no até aqui, né? Ele não produziu o suficiente para ser enquadrado no até aqui. Nenhum desses aí produziu, na verdade, só que a gente vai ter que acabar colocando 2. Para distribuir um em cada, vamos deixar ele no muito mal, porque o Welton Felipe tem um porém. Ele teve maior parte das oportunidades dele
num ciclo pior do que o desses outros jogadores que foram listados. Então, assim, como ele jogou em uma época horrorosa do Atlético, naturalmente ele já teria mais dificuldade de performar. Já tendo as dificuldades técnicas, seria difícil. Com um time ruim, então, pior ainda. Então vamos dar essa colher de chá pro Elton Felipe, mas nossa, difícil, viu? Difícil demais. Essa lista, ela é muito complicada e agora complica um pouco mais, continuando com o zagueiro, Rafael Mendonça, que a gente vai falar do nosso querido, e aí não sei se o torcedor do Atlético tem tanta saudade assim, do Felipe Santana. O Felipe Santana, que tinha passado aí, né, foi revelado pelo Figueirense, passou por Borussia Dortmund, onde fez 113 jogos. E aí fez 62 jogos pelo Schalke 04, passou por Olympiacos, por Krasnodar, e aí chega no Atlético em 2017, faz 29 jogos e com um gol marcado. 2017 e 2018, ele até faz parte do elenco campeão mineiro em 2017. Aquele 2-1 no Independência, né, contra o Cruzeiro. Participa desse título, um Atlético já um pouco mais estruturado, mas fica devendo demais, né, Rafa? Muito. É cada partida tenebrosa do Felipe Santana que eu me recordo. E aí vamos contextualizar o caso Felipe Santana, Gabriel. Você passou aí o currículo do cara. Ele chega para o Atlético simplesmente tendo no currículo uma Champions histórica pelo Borussia Dortmund. Ele era titular do Borussia Dortmund, vice-campeão da Liga dos Campeões de 2013. E ele marca um gol fundamental nessa trajetória, que é um gol de classificação para a semifinal contra o Málaga nas quartas, um gol marcado no último minuto da partida, o gol do Felipe Santana. Então ele foi titular de um grande time e jogando bem. Ele não foi titular porque caiu a titularidade para ele de paraquedas, ele jogou bem. E depois ele teve a passagem dele pelo Schalke, tudo bem, caiu um pouco de nível, mas quando você olha para um cara que tem no currículo uma Champions em alto nível, se esperava que o Atlético tivesse achado ali uma baita oportunidade de mercado. E só trazendo mais um contexto para o torcedor. Quando vira 2016 para 2017, o Atlético tem como zagueiros à disposição o Leonardo Silva, o Gabriel e o Eraso. O Leonardo Silva já era veterano nessa época, tanto é que ele aposenta em 2019. O Eraso termina muito mal o ano de 2016 e o Atlético iria atrás de um zagueiro por conta disso. E o Gabriel surge muito bem em 2016 e talvez tinha-se nele a expectativa de ser o melhor zagueiro de 2017. Então a ideia do Atlético naquele ano era trazer um zagueiro para compor essa zaga com o Gabriel, para não deixar tudo nas costas do Leonardo Silva, que já era um veterano ali. Felipe Santana então começa, forma a zaga, se eu não me engano, no primeiro jogo contra o América de Teófilo Otoni, ao lado do Gabriel, e ali ele já vai mal, e aí ele vai acumulando partidas ruins, ele falha bizonhamente num clássico contra o Cruzeiro, válido pela extinta Primeira Liga, em que a bola é lançada para o ataque, ele dá uma cabeçada para trás e a bola fica nos pés do Arrascaeta, que só tem o trabalho de driblar o Vitor. Depois ele falha da mesma forma no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Atlético Paranaense, e acumula uma série de falhas, tanto é que o Leonardo Silva depois volta, reassume a titularidade, e a dupla fica sendo Léo Silva e Gabriel. Então, assim, a passagem do Felipe Santana foi tão ruim e perto da expectativa que se tinha em cima dele foi tão maior o quão ruim foi a passagem, que ele é um dos casos mais assustadores dessa lista. Então, ele vai acabar sendo um dos meus candidatos do Zero Saudade por conta do que ele já tinha apresentado e do quão ruim foi a passagem dele. Talvez dê para remanejar, né? Porque ele até depois foi embora do Atlético, sempre foi muito respeitoso com o Atlético e tudo mais. Só que, cara, ele é um dos casos que mais me assustou pela maneira como ele impressionou negativamente. Não, exatamente. Entre todos esses, Rafa, talvez aí tá chegando um ou outro aqui mais para o final. Não, que agora tem 3 ali, os 3 últimos também chegaram com certa expectativa. Mas como você bem disse, o que fez, né, o Felipe Santana antes do Atlético, ele chega com essa pompa, ele chega
com essa moral de, pô, vai chegar na zaga, ele que vai comandar, ele vai ser o grande xerife ali, né, da parte defensiva do Atlético, e isso não acontece, muito pelo contrário. Então, acredito que por essa expectativa e realidade, aquele famoso meme do Instagram, o Felipe Santana caia muito bem nessa categoria realmente. E agora outro que eu vou falar, viu, Rafa? Muita gente na época, até pelo fato do Atlético ali em 2013, 2014 ganhar aqueles títulos, subiu um pouco, né? E muito o patamar em relação a contratações, a elencos, a tudo mais. Chega o argentino Di Santo aqui no Atlético, Di Santo que tinha passagens aí interessantes no futebol internacional, ele que já tinha passado pelo Chelsea, pelo Schalke 04, né, por outro Raio Vallecano. Ele chega no Atlético em 2019, faz parte até de uma equipe que chega à semifinal, faz gol na semifinal aqui no Mineirão, diante da equipe do Colón. O Atlético acaba sendo desclassificado nos pênaltis, né? O Colón que acaba derrotado na final para o Independente Del Valle, mas ele foi um atacante que deu muita raiva na torcida atleticana por muitos gols perdidos, né, Rafa? Até em relação assim, ao posicionamento, ele se posicionava bem, se você parar para pensar, porque tinha muitas chances de gol, mas como finalizador, ele pecou demais com a camisa do Atlético, tendo aí 33 jogos, 7 gols marcados, mas eu acredito isso, a finalização do Di Santo deixou a desejar, e aí o torcedor atleticano, acredito que ficou na bronca, né, do jogador argentino. O Di Santo, ele já estava em queda livre na carreira quando ele chega para o Atlético, mas ele chega no momento em que o Ricardo Oliveira está muito mal, já caminhando para a reta final da carreira, e o Alejandro ali afastado por conta de alguns casos de indisciplina, depois perdeu espaço também. O Atlético queria um centroavante de forma imediata, mais experiente, contratou o Di Santo. E o Di Santo, ele acaba assumindo a titularidade porque todo mundo estava tão mal que ele apresentou um pouquinho na chegada dele, e esse pouquinho foi suficiente para ele se tornar titular. Cara, dessa lista aí, eu vou ser bem sincero com você, o Di Santo foi mal, isso é incontestável. Mas só que ele não vai pro até que, viu? Já adianta. Ele não vai pro até que, ele vai pro muito mal. Só que tem gente que trata o Di Santo como se fosse, sei lá, uma coisa tenebrosa que passou pelo Atlético nos últimos anos, e eu acho que ele foi mal, né? Mal. E ele participa de um momento ali, que é o ano de 2019, que é o pré-Afogados e pré-virada de chave para 2020 com o Sampaoli. Então, os momentos que antecedem essa virada do Atlético também são horripilantes. E o Di Santo tá fazendo parte disso aí. Então, assim, cara, ele foi mal, perdia muitos gols, como você disse, só que o cara era o titular do time, sinal de que os outros dois que estavam lá não estavam cumprindo o que se esperava. Então, o Di Santo foi mal, isso é inegável, mas ele não foi tão mal quanto outros que estão aí nessa lista, e alguns outros até que a gente já citou. Muito bem, então Di Santo aí no muito mal. E agora, os 3 últimos, Rafa, chegaram com certa pompa. Talvez o que com menos pompa chegou, foi menos expectativa, foi o próximo aí, que é o Sherman Cárdenas, colombiano, que foi revelado pelo Bucaramanga. Hoje, atualmente, Rafa, ele está no Once Caldas, tá? Já fez 30 jogos nessa passagem por lá. Ele passa pelo Milionários, pelo La Equidad, Júnior Barranquilla, Atlético Nacional, e aí, jogando contra o Galo na Libertadores de 2014, ele faz o gol no jogo de ida. No finalzinho da partida, ele faz o gol contra o Atlético, é um dos destaques da equipe colombiana, do Atlético Nacional, e depois o Atlético contrata esse jogador, nos mesmos moldes de quando o Paysandu faz o gol de 1-0 lá na Bombonera, e o Boca contrata o Yarley, né? Falou, ele fez o gol aqui, a gente vai acabar te contratando. Então ele chega com certa expectativa, ele é campeão mineiro, né, no grupo em 2015, aquele campeonato que o Atlético vence a Caldense em Varginha, mas fica devendo demais, né, Rafa?
Fica devendo. A passagem dele pelo Atlético foi uma água de salsicha, né? Porque você vai falar assim, o Cárdenas foi horripilante. Não. O Cárdenas foi bem? Também não. Ele fazia diferença quando entrava? Não. Ele prejudicava demais o Atlético quando entrava? Também não. Ele era um nada, com todo respeito à pessoa do Cárdenas, mas ele no time era um grande nada, porque quando o Atlético precisava dele para suprir alguma ausência importante, naquele ano que tinha Giovanni Augusto em grande fase, Dátulo em grande fase e outros, ele não conseguia entrar e suprir a altura. E quando entrava, ele tinha pouca participação de destaque. Então, assim, por ele não ter nada muito negativo que envolveu a passagem dele pelo Atlético, dá para colocar no até que. É um até que, assim, que dá até para discutir com o de Santo, viu? Acho que talvez pelo Atlético o de Santo tenha feito até um pouco mais do que o Cárdenas. E aquela coisa, né, Rafa, que você tinha mesmo falado, o Cárdenas ele entra num Atlético ajustado, Era um bom time. Tava mais. time do Se você Galo. coloca o de Santo para ser reserva do Prato em 2015, provavelmente ele faria mais gols e teria mais destaque do que o Cárdenas entrando naquele time horroroso que o de Santo jogou em 19. Então acho que dá até pra gente pensar numa troca do de Santo pelo Cárdenas, viu? Porque o Cárdenas era muito indiferente, cara. E eu não tenho nenhuma lembrança negativa e nem positiva dele. O de Santos são mais lembranças negativas, só que se eu pegar número de gols, o que ele fez ali pelo Atlético, num time que era muito ruim, ele tem até alguma outra partida que você coloca ali que o de Santos não jogou mal. Então, talvez no caso dele até valha um reconhecimento um pouquinho maior do que o do Cárdenas. Muito bem, já trocado aqui, Rafael, é aquilo mesmo. Além de tudo, o de Santo estava num time bem mais complicado, né, do Atlético, numa fase bem mais complexa da equipe alvinegra em relação ao Cárdenas, que entrou num time, de certa forma, ajustado, um time que funcionava, né? Em 2015, por exemplo, o Atlético ele chega ao vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, né? Ali com o Corinthians campeão. Então, nada mais justo do que trocar mesmo a posição. E aqui vem, Rafa, dois jogadores que chegaram aí sim com uma expectativa muito elevada da torcida, e começando com ele, Diego Souza, ele que é o andarilho do futebol brasileiro. Eu nem vou listar aqui, Rafa, todas as equipes por onde ele passou, porque é muita gente. Ele chega no Atlético, vindo do Palmeiras em 2010, faz aí 34 jogos, 5 gols marcados, e em relação a títulos, Rafael Mendonça, ele vence, se eu não me engano, o campeonato. Não, ele chega depois, né, do Campeonato Mineiro de 2010, não conquista títulos pelo Atlético. Então, esses são os números do Diego Souza, por muitos é apontado como Diego Souza, de show, mas que veio com muita expectativa, mas não atendeu a toda essa expectativa com a camisa do Galo, Rafa. O Diego Souza é mais o que ele não apresentou do que propriamente o que ele apresentou. Ninguém vai lembrar de um jogo horrível do Diego Souza e nem um jogo em que ele tenha comprometido diretamente o resultado. O negócio é que o Diego Souza era uma baita de uma tiriça em campo com o Atlético, corria muito pouco, participava pouco do jogo, usou a camisa 1 na Sul-Americana, né, como se ele fosse o cara, o número 1 do time, e não correspondeu. E olha que o time do Atlético de 2010 não era um bom time, tanto é que lutou contra o rebaixamento por conta disso. Mas se você pensar em tirar o melhor de uma trinca com Diego Souza, Tardelli e Obina, dava até para ele ter ali um certo recurso, jogadores com quem ele poderia jogar ali, né? Foi muito indiferente, muito apagado. Então, ele vai para o meu até que nesse desempate com o outro cidadão que está aí na lista, que tem algumas situações bem complicadas envolvendo ele, né? E realmente o Diego Souza já era meu candidato para o até que, Rafa, desde o início, porque é aquilo, se falar que o Diego Souza jogou mal, foi a baba do boi cansado, não foi, de jeito nenhum, ele jogou, não vou falar assim, bem demais, que brilhou os olhos, mas ele teve aqueles jogos ok, mas como ele chegou... O caso dele, Gabriel, é que ele não atrapalhou.
Ponto. Exatamente. Esses outros que a gente citou aí pra cima, eles atrapalharam em algum momento. E agora, falando em atrapalhar, um que chega ao Atlético com toda a pompa, que é Fabian Carini, goleiraço na época aí de seleção uruguaia, passando por Juventus, Internacional de Milão, Real Múrcia da Espanha. Ele chega ao Atlético, eu lembro, quando eu era menino, Rafa, do Carini na Copa de 2002, com a seleção uruguaia sempre. Você que gosta das histórias, meus avós moravam em Cascavel, no Paraná, Olha. e eu assisti em 2000, ano 2000, eu assisti Uruguai 2, Família Sulzbacher, Uruguai 2, Bolívia 0, pelo pré-olímpico das Olimpíadas de 2000, que foi em Londrina e Cascavel. O grupo do Brasil estava em Londrina, eu estava na casa dos meus avós em Cascavel, a gente foi assistir esse jogo, e o Carini era o titular dessa seleção, nunca esquecerei. E aí, 10 anos depois, estava ele abaixo das traves do Clube Atlético Mineiro em 2009, né, Rafael? Ele que veio com o selo aí de ser o salvador da pátria, de certa forma como foi feito com o Vitor, mas aí de uma forma diferente, vindo para ser o salvador, aquele tweet maravilhoso do Calil, a torcida chata, era o goleiro que vocês queriam, então tá aí o goleiro. Era mais ou menos para ser isso, mas não deu muito certo, né, Rafa? Cara, o Atlético, ele ficou um vácuo ali de uns 5 anos sem ter um bom goleiro. Desde as saídas de Diego Alves e Bruno até a chegada do Vitor, ninguém conseguiu ali firmar ou fazer uma temporada regular. E o Atlético bateu em muitos nomes, né? E alguns nomes até experientes. O Carini é um deles, o Fábio Costa é um deles, também foi muito mal no Atlético. E aí, depois do Fábio Costa, tem a dupla Renan Ribeiro e Giovani, que aí oscilaram demais até a chegada do Vitor. E assim, contando Bruno e Diego Alves, mas os dois também jogando no Atlético muito novos, né? Então, tinham seus momentos de oscilação. Então, um goleiro seguro, experiente, o Atlético foi ter, depois do Veloso, só o Vitor. Então, é um período aí muito grande sem ter um goleiro que firmasse, e o Carini, cara. Eu fiquei até em dúvida se o Carini iria para o não salvou ou para o zero saudade, porque ele chega com essa expectativa de um currículo no futebol europeu e ele faz bizarrices em campo. Aquele gol que ele toma é contra o Goiás, que agora eu não lembro se o adversário era o Goiás, que o cara chuta de fora da área, um chute fraquinho no meio do gol, que ele vai segurar, parece ter uma galinha passando por entre as pernas dele, é o gol. O gol olímpico que ele toma do Petkovic. Do 0-0, né? Aquele gol que era importante, que o Atlético, faltando acho que 5 rodadas, ele estava à frente do Flamengo. E um jogo que estava 0-0, né, Rafa? E um jogo muito importante, porque o Atlético poderia assumir a liderança, estava à frente do Flamengo naquele momento. E com uma falha bizonha, ótimo, um golaço de olímpico do Petkovic, mas ele falha também ali que abre a porteira para o 3-1 do Flamengo. O Atlético que tinha jogado antes ali com o Goiás, virado um jogo ali 3-2. Então o Atlético encaminhava um título e muito também por conta dessa falha, né? Podemos dizer assim, num jogo que ainda se equilibrava ali no início, mas que aí, por conta até dessa falha, abre a porteira para o Flamengo. E aí, quando a sorte não tá junto, né, Rafa? Tem aquele gol também emblemático do Diego Souza, que ele, do meio do campo, um sem pulo do meio do campo. Também era o Carini, né? Também era o Carini, então. Nossa. E o frango do Carini foi contra o Ipatinga, viu? Só corrigindo. Aquele que é o mais bizonho de tantos. Então, assim, o Carini era um candidato forte ao zero saudade, viu? Inclusive, se você até quiser trocar ele com um dos dois ali, pode ficar à vontade, porque vai estar muito bem servido o zero saudade com o Carini. Ah, mas eu acredito que não, viu, Rafa? O Emerson Conceição, naquela raiva, e como você bem disse, né? O time que ele tava, não tem como, e o Felipe Santana, por tudo aquilo que a gente já falou, né? Aquela questão da expectativa muito alta em relação à performance do jogador, e ele foi muito abaixo da média.
E, queira ou não, o Carine estava numa equipe ainda limitada, né, Rafa? Ainda limitada, mesmo que em 2009 o Atlético fez uma boa campanha ali, principalmente nos 3 primeiros quartos da competição. O finalzinho de campanha do Atlético foi tenebroso, mas era um time realmente limitado. É um bom critério. Agora, sim, dava até para pensar, mas não vou sugerir essa troca não, porque eu acho que está bem distribuído. Mas numa troca do Emerson Conceição pelo Carine, sabe por quê? O Emerson Conceição, a galera lembra muito dele pela performance dele, que sempre foi muito ruim. Assim como foi ruim a do Felipe Santana, assim como foi ruim a do Carine. Agora, se você for buscar na memória lances bizarros, Carine e Felipe Santana tem uma coleção maior do que o Emerson Conceição. Carine a gente já citou vários. Felipe Santana eu dei 2 exemplos aqui entre tantos. Mas não precisa fazer a troca não, mas era só se a gente fosse pensar aí nesse critério também, usar como critério os lances bizarros de forma isolada. Dessa lista aí da galera que a gente trouxe hoje, acho que Felipe Santana e Carine são os que têm mais lances individuais horrorosos do que os outros. Muito bem, então, Rafael Mendonça, fica aí a nota dos lances bizarros, e quem quiser, provavelmente tem cortes maravilhosos no YouTube para poder conferir todos esses momentos. Então, como 0 saudade, Rafa, Emerson Conceição e Felipe Santana, não salvou Ricardo Bueno e também o Carine, muito mal para o Elton Felipe e Sherman Cárdenas, e até que de Santo e também Diego Souza. E, Rafa, agora a gente vai passar para a tier list do outro lado da lagoa, do lado azul. Mas antes de chegar aqui nessa tier list do Cruzeiro, vamos dar aquela pausa para o intervalo comercial para quem está no Facebook e também no YouTube. Quem está no Spotify segue direto com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória,
Brasília, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco, hoje fazendo tier lists. Tier list hoje dos jogadores que mais decepcionaram no Cruzeiro e no Atlético. E a gente já fez aqui a tier list do Galo e agora passando para a tier list do maior rival do Cruzeiro, a tier list azul. Então vamos lá, né, Rafa? Sem mais delongas, o vídeo já tá ficando grande, mas sempre que fica grande é porque a conversa é boa, né? A resenha rende, como se diz. Mas vamos lá, mesmas classificações, Rafa, e o Cruzeiro que a gente vai começar aqui falando, né? São 8 jogadores também, falando do Wallace, que é o único aqui dessa tier list que atualmente está com a camisa, está atuando pelo Cruzeiro. O Wallace, que foi revelado pelo Grêmio, passou pelo Hamburgo, pelo Hannover, Udinese, chega ao Cruzeiro como também campeão olímpico em 2016. Pelo Cruzeiro, ele tem aí alguns jogos, né, em 2024, nenhum gol marcado e, por enquanto, aquele gostinho de quero bem mais do torcedor celeste, né, Rafa? Se não me engano, Gabriel, acho que ele tem um gol contra o Boca Juniors no playoff da Sul-Americana do ano passado, que ele bate da entrada da área, a bola desvia. Mas ele, eu vou colocar ali o Wallace no muito mal, porque por ele ainda estar jogando no Cruzeiro, talvez ele consiga virar esse jogo, né? Mas até agora ele tá muito aquém do que o torcedor do Cruzeiro espera. Não dá para colocar um até que, porque até agora ele não apresentou nada. Mas falar que ele não se salvou ou que o torcedor do Cruzeiro tem zero saudade também não dá pra gente colocar, porque ele ainda está na passagem dele pelo Cruzeiro. Então acho que o muito mal tá bem distribuído aí pra ele. Muito bem. Por enquanto, muito mal o Wallace no Cruzeiro. E agora esse é folclórico, Rafa. Esse eu gosto porque a gente vai falar agora do Sassá. O Sassá que esteve presente na equipe cruzeirense no bicampeonato da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e nos campeonatos mineiros de 2018 e 2019. Ele que tem aí pela equipe celeste 92 jogos e 20 gols marcados. Depois teve passagens aí por equipes como o CSA, o Marítimo de Portugal, Atlético e Amazonas, Rafael Mendonça. E o Sassá O Sassá é esse caso de um jogador que chega com uma certa expectativa, mas não consegue render aquilo que se esperava. Tem torcedores do Cruzeiro que gostam do Sassá, que não avaliam a passagem dele como ruim. Mas ele, por exemplo, ele chega depois de uma temporada 2016 excelente pelo Botafogo, naquele Botafogo do Jair Ventura. Depois, se eu não me engano, ele vem para o Cruzeiro em 17, ou já no começo de 18. Agora eu tenho uma certa dúvida em relação a esse início da passagem do Sassá no Cruzeiro. Mas ele não consegue desbancar o Barcos, por exemplo, na Copa do Brasil 2018, um veterano Barcos que joga até hoje, inclusive. Mas ele nunca foi aquele centroavante protagonista que em alguns momentos dava um indício no Botafogo que poderia ser. E aí, somado a isso, tem as questões envolvendo indisciplina, tem as questões físicas, porque o Sassá era um cara de muita explosão no Botafogo e ele vai ficando pesado muito rápido. E quando ele volta, depois de um período emprestado em Portugal para jogar Série B pelo Cruzeiro, ele volta muito mal, aí muito mal mesmo.
Então, assim, pelos números que ele tem, ele é o meu primeiro integrante do Até Que, porque tem títulos, tem alguns gols e partidas que o torcedor do Cruzeiro se lembra bem, só que ele não foi aquele atacante que tinha potencial para ser, e aí eu não falo só no Cruzeiro, mas na carreira de um modo geral. Perfeito, Rafa. E acredito que é a categoria que ele melhor se encaixa, até por isso, né? 4 títulos pelo Cruzeiro, 2 de Copa do Brasil. Então estava, né, presente nesse elenco vitorioso celeste, mas como você bem disse, poderia ter sido melhor a sua performance individual. E aí, Rafa, agora a gente vai para um jogador que se destaca, né, no Independente Del Valle, com 198 jogos pela equipe equatoriana, vem para o Cruzeiro com certa pompa, né, um reforço internacional, que é o Caicedo. E aí ele faz 23 jogos pelo Cruzeiro, nenhum gol, e fica também aquele gostinho amargo para o torcedor celeste, né? Zero saudade, né, Gabriel? Porque, além disso, ele tinha sido vice-campeão da Libertadores por aquele bom Del Valle de 2015, que tinha Sornosa, que tinha outros nomes que despontaram para o futebol, Orejuela, volante, e outros nomes que despontaram para o futebol sul-americano. E ele era titular da seleção equatoriana, ou revezava a titularidade e também não conseguiu jogar. E não só não jogou, como foi muito mal. E teve oportunidade para ter sequência. Ele foi contratado pensando em titularidade, naquela sucessão, né, de Léo, Bruno Rodrigo. Ele não consegue se firmar. Tanto é que o Léo retorna depois à zaga, alterna com o Manuel, tem o retorno do Dedé depois de uma sequência de lesões. O Dedé volta até bem, mas ele não consegue. Ele não consegue se firmar, e dessa lista aí, é talvez o jogador que tenha tido desempenho mais assustador com a camisa do Cruzeiro. Muito bem, Rafael Mendonça, muito bem inserido, então, ali o Caicedo no Zero Saudades. E agora a gente vai falar do icônico, Rafa. Você conhece um tal de Mário Sérgio Santos Costa? Ah, talvez... Mário Sérgio Santos Costa, vulgo Marinho, né? Vulgo Marinho, que ficou muito famoso não só pelo futebol, mas pelo meme, né? Maravilhoso, a saída de campo pelo Fortaleza, ou pelo Ceará, né? Pelo Ceará. E chega ao Cruzeiro depois desse episódio, já tinha passado aí por Fluminense, Internacional, Náutico, Ceará. Chega ao Cruzeiro em 2015 com 12 partidas e apenas um gol marcado. O Marinho realmente não foi bem na equipe celeste, né, Rafa? Não foi bem, ele estava ali no momento até de formação da carreira dele, né? Então, talvez ele não tivesse pronto ainda para jogar no Cruzeiro, e eu tenho até a impressão de que o Cruzeiro contratou o Marinho também pelo meme, viu? Porque foi logo depois do meme lá do Sabia Não que ele é contratado. Tem aquele jogo em que ele desmaia em campo e depois não se lembra de mais nada, dá uma entrevista maluca, isso já pelo Cruzeiro lá no Mineirão. Então, eu vou dar uma colher de chá para o Marinho, porque ele ainda não estava preparado nessa época. Vou colocá-lo ali no muito mal, acho que tá bem para ele, qualquer coisa a gente remaneja também, mas vejo que o Marinho não era um jogador pronto ainda para jogar no Cruzeiro, tanto é que depois ele vai para o Vitória, aí tem a passagem pelo Santos e por aí vai, e se torna um jogador mais conhecido como ele é hoje. Mais conhecido e mais protagonista, né, Rafa? Hoje ele é um jogador importante por onde passa realmente. E agora o próximo jogador que fica até bastante tempo pelo Cruzeiro, de 2014 a 2017, depois de boas temporadas pelo Santos. Estou falando do Neilton, Rafael Mendonça, que chega em 2014 no Cruzeiro, faz aí várias partidas com um gol marcado. Um gol marcado. E aí ele chega em 14, depois de ter surgido bem pelo Santos, né? Era o chamado novo Neymar. E aí ele vem para o Cruzeiro numa jogada até de esperteza do Cruzeiro na época. O Neilton tinha algumas propostas do futebol europeu e o Cruzeiro consegue convencer o Neilton a vir para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro era o atual campeão brasileiro e tinha aquele timaço de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e outros. E o Neilton não consegue jogar, né? E era um time
que se ele não tivesse tantas oportunidades, quando entrasse era para entrar confortável, porque ele tinha todo um entorno ali que favoreceria, e ele não conseguiu. Depois o Cruzeiro o emprestou para outras equipes, e numa dessas tem um empréstimo para o Botafogo, que é onde ele se sai melhor. E aí, se eu não me engano, ele joga 2016 emprestado, retorna e depois fica em definitivo ou vai para outro lugar. Não me recordo direito desse fim da passagem dele pelo Cruzeiro, mas ele no Cruzeiro não consegue se firmar. Então, eu acho que ele cabe bem ali num não salvou, porque ele teve um cenário, um contexto para isso, não chegou a ser aquele jogador que marque negativamente com pataquadas e erros em jogos importantes, mas não foi aquele que se esperava diante da pompa com a qual ele surgiu. Muito bem, então Neilton não salvou com a camisa do Cruzeiro e agora a gente passa para o próximo nome, que é o zagueiro uruguaio Maurício Victorino. Maurício Victorino, que passou por equipes aí como Nacional do Uruguai, Universidade de Chile, e aí chega ao Cruzeiro. Ele faz 56 jogos pela Raposa, com 2 gols marcados. Ele teve essa passagem de 2011 a 2013, 2014 ali, que depois foi emprestado para o Palmeiras, onde ele fez 9 jogos. Então é isso, né, Rafa? O Victorino que chega aí como um dos grandes nomes da seleção uruguaia, mas também fica devendo com a camisa celeste. E do bom Uruguai, campeão da Copa América de 2011, naquele time que tinha Cavani, Forlan e Soares voando, né? E o Victorino era titular daquele time. E no Cruzeiro ele simplesmente fica machucado a maior parte do tempo. Quando jogou, não foi bem. E quando era para jogar, ele não estava disponível porque estava machucado. Então ele é meu próximo integrante do não salvou, porque ele tem ali a expectativa. Foi impedido de mostrar mais por conta das lesões, mas só o fato de ter ficado muito tempo no departamento médico faz com que o torcedor do Cruzeiro não sinta saudade, não a ponto de entrar no zero saudade, porque ele também não tem pataquadas históricas pelo Cruzeiro, mas é um jogador ali que era jogador de seleção, e aí fica difícil, né? O torcedor cruzeirense ter alguma saudade, tendo em vista o pouco que ele apresentou, se comparado com o que ele apresentava na seleção do Uruguai. Muito bem, Rafael Mendonça, então bem colocado também aí no não salvou para o zagueiro uruguaio Victorino. E aí a gente vai para um caso interessante, que é o meia Rodriguinho, que ele foi revelado no ABC, time de Natal, fez 31 jogos, 5 gols pela equipe potiguar. E aí ele vem, né, com o Bragantino, América Mineiro, onde se destaca realmente, com 22 gols em 104 partidas, vai para o Corinthians, Grêmio, vai para o futebol do exterior, chega a jogar até no Egito, e aí retorna ao futebol brasileiro, chegando ao Cruzeiro em 2019, onde ele faz 22 jogos e 8 gols, mas ele participa de uma campanha desastrosa da equipe cruzeirense. Até tem no seu currículo o último campeonato mineiro vencido pelo Cruzeiro em 2019, Rafael, mas o Rodriguinho, com tudo que se esperava, né, de um meio atacante com a qualidade dele, ficou devendo também. E aí agora vai sair o nosso desempate. O Rodriguinho, ele chega para o Cruzeiro para ser o substituto do Arrascaeta, né? E até vira um meme, né? A maneira como o Itair Machado tentou contar vantagem, falando que estava trazendo o Rodriguinho e liberando o Arrascaeta por uma nota. Porque o Rodriguinho, em 2017, ele tinha sido um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, se não o melhor, naquele time do Carille, campeão pelo Corinthians. 18, ele já cai um pouco o nível, não muito, mas cai um pouco, vai para o Egito e depois vem para o Cruzeiro. E o Cruzeiro fica com a dívida do Rodriguinho junto ao Pirâmides durante muito tempo, porque 2019 é na hora que começa a desencadear tudo. E aí eu não falo só do rebaixamento, mas todos os escândalos administrativos e a crise financeira pela qual o Cruzeiro passa. Mesmo diante de tudo isso, o Rodriguinho, ele passa uma parte da temporada 2019 no departamento médico. E quando o Rodriguinho esteve inteiro, ele foi um jogador até importante para o Cruzeiro nos poucos bons momentos que o Cruzeiro teve naquela temporada.
Então ele seria o meu outro até que, porque ele não tem uma influência direta no rebaixamento do Cruzeiro. Se a gente for pegar aquela galera de 2019 e pedir para o torcedor do Cruzeiro elencar aqueles que eles têm mais raiva naquele rebaixamento, eu não acho que o Rodriguinho vai estar nessa lista, porque ele tem bons números no ano e ele até permanece se dispondo a jogar a Série B pelo Cruzeiro. Tanto é que ele começa o Campeonato Mineiro de 2020 jogando pelo Cruzeiro, naquele time que não tinha jogador disponível para jogar a competição. Aí depois ele acaba indo embora, o Cruzeiro entende que é melhor, porque não ia dar conta de pagar o valor do jogador, então ele acaba indo embora. Mas o Rodriguinho não foi, naquele time de 2019, um dos piores jogadores. O Thiago Neves é lembrado com muito mais rancor pelo torcedor do Cruzeiro do que o Rodriguinho. E olha que o Thiago Neves foi bicampeão da Copa do Brasil, sendo o protagonista da conquista de 2017. Então, mostra um pouco que a passagem do Rodriguinho não foi tão desastrosa assim. Muito bem, Rafael. Bons ponderamentos, bons argumentos. Fico até sem nenhum jeito de rebater a sua fala, meu querido Rafael Mendonça, exatamente, e sempre parece, né, também por outro lado, o Rodriguinho ser um cara do bem, né, um cara gente boa. Muito discreto, Muito discreto, muito bacana realmente. Então vamos lá, Rafa, que agora a gente vai, talvez ali já deixando, até peço desculpa à nossa audiência que eu estava ajustando a lista, ficou dois Pedros Rochas aqui embaixo, mas utilizaremos só um, tá? E o Pedro Rocha, Rafa, que ele começa aí a sua carreira até pelo Atlético na sua juventude, viu? A base dele foi feita aqui no Gala e passa pelo São Paulo, e aí ele vai despontar no profissional pelo Diadema, passa pelo Juventus, Grêmio, aí vai para fora do país, lá para o Spartak Moscou. Lembro que no Grêmio, na final da Copa do Brasil contra o Galo, ele arrebenta o Atlético no Mineirão na primeira partida da decisão. É um dos grandes destaques realmente. Volta para o Cruzeiro em 2019 e lembro demais também. O Pedro Rocha era aquele cara que entrava e a torcida já começava a querer vaiar mesmo antes dele encostar o primeiro pé na bola, mas ele tem aí pelo Cruzeiro 33 partidas e apenas 4 gols marcados, Rafael Mendonça. O Pedro Rocha foi, talvez, das contratações de 2019. O Cruzeiro 2019 foi uma grande decepção, mas o Pedro Rocha talvez tenha sido a maior decepção entre as contratações daquele ano. Porque é bom lembrar que a base foi mantida dos anos anteriores. Então, contratações, de fato, tivemos aí o Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel, o Pedro Rocha foi uma das contratações, o Orejuela foi uma das contratações, o lateral direito, enfim. O Pedro Rocha, ele é anunciado do nada pelo Cruzeiro em 2019. E ele era um jogador que estava na mira de Flamengo, estava na mira de Palmeiras. E eu lembro que era um dia à noite, eu estava na faculdade na época, e brota no celular a notificação, Pedro Rocha é do Cruzeiro, notificação do Cruzeiro. Aí todo mundo, uai, que isso? O Cruzeiro já tem um time forte dos últimos anos de Copa do Brasil, ainda fechou com o Pedro Rocha? Agora é o grande candidato a tudo. E o Pedro Rocha chega sendo um dos principais reforços. O Cruzeiro gasta um baita dinheiro no Pedro Rocha e isso vira ação depois na FIFA, assim como várias outras. E o Pedro Rocha chega como um dos maiores salários daquele time do Cruzeiro. Não consegue corresponder, até tem lampejos. O Cruzeiro elimina naquele ano o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Pedro Rocha, no jogo de ida no Mineirão, ele faz 2 gols, sendo um deles um golaço no ângulo do Vitor. E esse é o único momento ali que o Pedro Rocha tem de maior destaque. Depois ele cai de produção, perde titularidade, vai muito mal nos jogos decisivos, vai muito mal nos jogos que culminam no rebaixamento e depois vai embora e ainda vai para o Flamengo no ano seguinte, que é o que mais chama a atenção. Então, o torcedor do Cruzeiro tem muito rancor do Pedro Rocha por ele ter integrado o time que caiu, por ele ter feito mal aos cofres do Cruzeiro, por ele não ter entregado e depois, na primeira oportunidade, ter picado a mula quando o Cruzeiro foi rebaixado. É aquela coisa, né, Rafa? Se tivesse um bingo com todos os pontos negativos, o Pedro Rocha teria zerado, ganhado com toda certeza. Então, dessa forma, muito bem colocado, no zero saudades aqui da tier list celeste, que fica então, Rafael Mendonça, 0 saudades
para Caicedo e Pedro Rocha. Não salvou Neilton e Victorino. Muito mal o Wallace e Marinho. Até agora o Wallace, né? Que fique bem claro. E até que para Sassá e também para o Rodriguinho. Bom tamanho, Rafa. Lembrando, soda do Galo, que ficou Felipe Santana e Emerson Conceição no Zero Saudades. Não salvou para Ricardo Bueno e Carine. Eu tô vendo a sua carinha aí que você não tá aceitando esse carinho aqui embaixo, né, Rafa? Se quiser, a gente até troca depois. Não, pode deixar. Muito mal para o Elton Felipe e Cárdenas. E até aqui para Di Santo e também Diego Souza. Bom tamanho as duas listas, Rafael? Bom tamanho. E eu acho que a do Cruzeiro foi até mais fácil de fazer que a do Atlético. Não sei se o Cruzeiro... Normalmente, quando o Cruzeiro contrata grandes jogadores, eles atendem mais às expectativas do que do Atlético, ou quando o Cruzeiro aposta, o Cruzeiro tem apostado melhor que o Atlético. Mas claro que cabe uma parte 2 para essa lista, cabe uma tier list também só com os jogadores ruins, de fato, tecnicamente, ou com passagens ruins, e aí sem envolver a expectativa. Porque aí, meu amigo, se a gente pegar o Atlético 2003 até 2011 e o Cruzeiro... período Série B, 20, 21 e alguns ali de 22, dá um programa bom também, viu, Gabriel? Um programa bom e também muito bacana de se fazer, né, Rafa? É sempre um assunto maravilhoso, bacana demais. Nem tanto para as torcidas, né? Nem tanto para as torcidas que vão ficar lembrando aí de maus momentos. Gabriel, é bom para o torcedor também poder valorizar os bons momentos atuais, lembrar um pouquinho do passado, né, do que já passou pelo clube, para aprender a valorizar também uma boa fase ou um bom jogador que faz parte da equipe, né? E tem um amigo meu, Rafael, que ele fala que sente até saudade dos times mais fracos ali daquela primeira década de 2000 do Galo, porque era também divertido, né? Que torcedor que não gosta de ir ao estádio ou também de ter aquele jogador ali para pegar no pé. Isso faz parte do futebol, né, cara? Faz parte do folclore também dessa nossa paixão nacional que é o futebol. Rafael Mendonça, mais uma vez, aquele prazer gigantesco ter você aqui. Um grande abraço e até a próxima semana para mais uma tier list. Valeu, Gabriel. Um abraço para você, para todos que estiveram conosco. A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigado também a quem se ligou aqui no Esporte em Foco pelo Spotify, YouTube, Facebook e também se ligue lá nos cortes do Instagram do Lavras TV. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.